Pronto. Tá, você quer que eu fique segurando ele assim? Eu acho que ele tá no volume máximo, se quiser deixar pertinho, assim não precisa se cansar não. Aí depois eu faço os cortes. Tá bem. Olá, Gabriel. Olá. Tudo bem? Muito obrigada pela tua gentileza, generosidade, disponibilidade em me receber aqui no teu local de estudos, depois do nosso contato lá via Instagram, para você contar um pouco da sua história para mim, da sua história de vida. E acho que para começar, eu queria que você me contasse um pouco sobre a tua trajetória de vida, sobre a tua infância, a tua adolescência, até seu ingresso na universidade ou qualquer momento aí da tua vida. Isso. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Mas tá filmando pra lá. Peraí. Agora Foi. Eu que agradeço pela oportunidade, poder colaborar com o trabalho de doutorado, eu acho que, e ainda mais falando de temas tão importantes quanto a questão da diversidade, né? Para mim é algo muito importante, ainda mais eu que estou agora no meio da saúde. Então, se eu puder ajudar antes mesmo de ser um médico, para mim qualquer oportunidade é muito rica. Então, eu que agradeço. Obrigada. Então, assim, a minha infância, eu acho que eu tenho que acabar puxando para esse lado do autismo, que eu acabei descobrindo que eu sou autista aos 38 anos, na vida adulta, fui diagnosticado tardiamente. E foi muito, eu acho que até, assim, foi especial para mim poder saber que eu sou um autista, porque a minha vida inteira girou em torno disso, e eu cresci não sabendo desse fato, e não saber desse fato de ser autista acabou me prejudicando muito, né? Principalmente na infância, porque na infância, até quando eu conversei com a minha mãe, quando eu consegui ter o meu laudo, ela falou que eu era um menino muito quietinho, né, que eu era até mais diferente do meu irmão e da minha irmã, que eu sempre era aquele menino quietinho, que se ela me colocasse num cantinho, eu tinha 2 bonequinhos, que eram meus brinquedos, os 2 brinquedos que eu tinha, né, meus preferidos, e ela falou que se me colocasse num canto lá da casa, a gente tinha uma casa com quintal grande, né, lá em Colatina, que foi na cidade onde eu nasci, no interior do Espírito Santo. E se ela me colocasse num quintal lá, sentado com meus bonequinhos, eu ficava o dia inteiro. E aí ela tinha que ir lá chamar pra comer, chamar pra tomar banho. Então assim, mas ela achava que era da minha personalidade mesmo essa questão de ser quietinho. Aí ela falava que então, quando criança eu não gostava de brincar com outras crianças. Eu preferia brincar com adulto porque eu achava a criança chata. Eu falava, não, criança é muito chata, eu prefiro... Quando eu interagia, eu preferia interagir com adulto. Só que a minha família, até a nossa origem é muito humilde, né? Então a minha família não tinha o estudo suficiente, minha mãe e meu pai, para poder saber que aquilo não era só da minha personalidade, que era autismo, né? E também, né, Gabriel, você agora tem que 42, 43 anos? 40. Há 30 anos atrás, poucos falavam sobre o autismo. Então, aquele tempo, no teu tempo de infância, poucos falavam sobre o autismo. Então, mesmo que a família fosse procurar questões médicas para descobrir o que você tinha, talvez esse diagnóstico a família não teria. É verdade. E naquela época, essa questão, hoje em dia que o autismo nível 1, eu sou autista nível 1 de suporte, né? E naquela época o autista que era diagnosticado era mais o nível 2 e 3, que já tem déficit na comunicação, déficit cognitivo às vezes, interação pessoal é muito difícil. E, então assim, eu até acho bom de não ter sido diagnosticado na infância, porque talvez os tratamentos que haviam naquela época poderiam ser muito mais danosos do que benéficos, porque era tratado de outra maneira.
Inclusive aqui onde nós estamos, né, agora conversando, fazendo a entrevista, porque você é do Espírito Santo, está estudando aqui, mas eu não sei se você conhece, aqui teve um hospital psiquiátrico muito, que é a Hospital de Barbacena. E aí tem algumas histórias aqui, inclusive crianças que agora conseguem identificar que eram crianças autistas, que ficavam também, né, pessoas adultas também autistas nesse hospital. Assim, eu acho até bom, no final das contas, ter sido diagnosticado na fase adulta, apesar das dificuldades que eu vou falar, né, que eu passei quando criança, porque eu, de fato, não sei como seria o tratamento, quais seriam os encaminhamentos que seriam dados pelos médicos da época, que já não tinha muito conhecimento. Então, assim, né, mas como você falou, a questão da minha infância foi mais assim, eu era um menino muito retraído, né? Eu não gostava muito de interagir com outras crianças e até onde eu me lembro, assim, eu brincava pouco. Só que como a minha família tinha essa questão de não ter o conhecimento sobre autismo e tal, então eles iam tentando me introduzir com as outras crianças, até que eu fui crescendo, fui acostumando a brincar, porque o meu mundo era a Rua 18, que era a minha ruazinha lá onde a gente morava. Eu não saía para outras ruas para brincar, eu não ia para outro bairro, né? Eu ficava sempre ali. Então foi uma coisa que também é do autismo, que é a rigidez cognitiva. Brincava sempre com os mesmos meninos, com as mesmas crianças, fui crescendo com eles, então eu só acabei acostumando. Só que, por outro lado, que era a escola, para mim era muito penoso, porque na escola eram muitas pessoas e eu sempre tive muita dificuldade com barulho, com sons, né? Isso porque eu tenho tímpano do lado direito do ouvido direito perfurado. Eu tenho uma audição diminuída aqui. E ainda assim, eu tinha muita dificuldade com barulho. Hoje eu ainda continuo, mas eu consigo controlar isso melhor. E quando eu fui passando, né, do ensino fundamental para o ensino médio, acabei sofrendo muito bullying por conta disso. Por conta de ser um menino quietinho, estranhinho, que fica no canto dele. Então, o ensino fundamental, tanto que na 7ª série, a minha mãe foi chamada na escola, porque eu sempre andava de cabelinho raspado, né? E os meninos batiam muito na minha cabeça. Batiam muito, principalmente tapa. E você sempre quieto, não revidava? Não revidava, ficava quietinho no meu canto, e a escola não tomava atitude nenhuma. Só que eu chegando num ponto que aí eu comecei a reclamar, porque assim, os meninos falavam, se você reclamar, a gente vai bater mais. Só que chegou num ponto que era impossível, eu reclamei, aí chamaram minha mãe, e a minha mãe teve que mudar de escola, porque as agressões não paravam. Né? Isso na 7ª série, eu fui de uma escola para outra, fiz essa mudança, para mim assim, para qualquer autista, uma mudança dessa é muito significativa, porque você está tirando a criança da sua rotina, do ambiente que conhece, mesmo sendo um ambiente tóxico, né? Aí eu tive que ir para outra escola, me adaptar a outra escola, aí fiz o 8º ano, hoje acho que vai até o 9º, né? Mas na época só ia para o 8º. Fiz o 8º ano numa outra escola, depois fiz a transição para o ensino médio, onde foi um tormento também, ensino médio, porque não sabia que era autista e ainda tinha todas aquelas dificuldades e continuei sofrendo bullying. E eu via que uma coisa que todo autista fala, né? Que à medida que você vai crescendo, você não vai se reconhecendo como... Parece que você é um extraterrestre. Parece que você não pertence a esse planeta, literalmente. Porque tudo que acontece ao seu redor, você vê que você não se encaixa. Do jeito que as pessoas interagem, você não consegue interagir. Do jeito que as pessoas conversam, você não consegue conversar. Você fica olhando aquilo ao seu redor, todo mundo agindo da mesma maneira e você não consegue. Você tenta, às vezes, até, e não consegue. E isso causa muito conflito interior. Que acontecia muito comigo, principalmente dos 15 até os 20, mais ou menos. Porque é uma época onde a questão hormonal também está muita ebulição. Ebulindo, e aí até você vê os meninos arrumando namoradinha, e eu não conseguia namorar, porque não tinha jeito de falar com outras meninas, né, com as meninas. Então, para mim, o ensino médio também foi bem penoso nesse sentido, porque era sempre muito bullying, e já tinha essa questão hormonal também. Provavelmente poucos amigos.
pouquíssimos amigos, tinha dois, assim, um amigo que era um primo meu, e tinha o pessoal da minha rua, que já era um círculo que eu conhecia, só que era só ali na rua, no colégio mesmo, era pouquíssima gente. Só que consegui passar no ensino médio, né? Aí depois me alistei, foi no tiro de guerra, que chama lá, pro exército, aí servi um ano, e mesmo eu não gostando da questão do militarismo, para mim, ter servido o exército me ajudou a descobrir uma coisa, que mesmo sendo autista, eu era bom em comunicação, só que eu não sabia, né? E quando eu fiz a minha avaliação neurocognitiva, até um ponto que ficou meio assim, em dúvida ainda para a gente pesquisar, que provavelmente eu tenho altas habilidades em comunicação. E isso eu só fui descobrir quando eu estava no exército, porque era tudo muito rígido, haviam regras, né, bem estabelecidas, e se eu seguisse regras, autistas são muito bons em seguir regras, sim, eu iria muito bem, então eu me dei muito bem. Eu era sempre o que era escolhido para comandar, fazer as coisas, fazer apresentações, e aí eu comecei a descobrir, nossa, eu consigo me comunicar bem, é só treinar. Mas o que geralmente hoje um autista faria numa terapia, uma terapia comportamental cognitiva, eu acabei fazendo. Sem precisar propriamente da terapia. Isso. Sim, de forma penosa, né? Mas eu consegui ir desenvolvendo isso devagarinho, não segui na vida militar. Até tentei fazer uma prova, só que aí eu vi que o militarismo ele acaba mudando muito a cabeça da pessoa, acaba transformando você em uma pessoa que é feita para obedecer regras e não para pensar de fato. Aí eu abandonei não, né? Fiz o meu período e saí, e aí fui trabalhar, nesse período eu ainda morava em Colatina, aí quando eu terminei o exército, servi, eu fui morar na capital, em Vitória, capital do Espírito Santo. Você morar sozinho ou com a família? A família migrou? Aí a minha irmã já morava em Vitória, e ficou a minha mãe, meu pai e meu irmão em Colatina, e eu fui para uma casotinha minha em Vitória. Aí fiquei com ela quase um ano, e depois a minha família toda se mudou para Vitória. Isso porque era a capital, e aí aquela ideia da capital ter melhores condições de vida, de trabalho. Então a família foi buscar essa melhor qualidade de vida, de trabalho. Isso, perfeito. E aí eu fiquei trabalhando, eu arrumei um emprego numa empresa de importação e exportação, fiquei mais acho que foi 1 ano e 8 meses nessa empresa. E, sim, tinha terminado o ensino médio e tudo. Nesse período eu ajudei muito em casa, porque a minha irmã tinha acabado de entrar na faculdade, né, e era uma faculdade particular, que ela não tinha conseguido passar na federal. E meu pai estava trabalhando, mas meu pai sempre teve muito problema com álcool. Então, assim, parte do dinheiro dele, 80% ia para o álcool, os outros 20% ele colocava em casa, né? Então, o que sustentava a casa era meu salário, o salário da minha mãe, que na época ainda não era aposentada. Meu irmão trabalhava, porque ele era menor ainda. E a minha irmã não morava mais com a gente, morava com uma amiga dela, porque ficava mais perto da faculdade, a faculdade era muito distante. Então eu ajudei a pagar a faculdade. Eu trabalhava, ajudava a pagar a faculdade da minha irmã, ajudava a manter as coisas em casa. E a gente foi nisso até que a minha irmã conseguiu FIES. Aí eu não precisei mais pagar a faculdade dela. Depois de 1 ano e 8 meses, aí eu vi que se eu não trabalhasse, se eu não estudasse, eu ia ficar trabalhando no mesmo lugar, que era uma empresa de importação e exportação, né? Sim. Ia ficar trabalhando no mesmo lugar o resto da vida, um trabalho pesado, braçal. E foi aí que eu me despertar, falei, nossa, eu vou começar a estudar, vou correr atrás. Aí eu entrei para o curso técnico em meio ambiente, uma instituição particular mesmo, paguei com a rescisão, fiz 1 ano de curso. Agora eu terminei esse curso técnico em meio ambiente que eu me formei. Você largou o trabalho para se dedicar integralmente aos estudos. Isso. Aí eu terminei técnico em meio ambiente. Eu fiquei sabendo que no Instituto Federal do Espírito Santo tinha um curso técnico em agropecuária. Aí eu falei, poxa, já fiz sobre meio ambiente, que a gente aprende a defender o meio ambiente, vou ver como é que funciona o outro lado, da agropecuária. Né?
E a gente vê que é completamente o outro lado mesmo. Aí fiz também mais um ano desse curso e depois já entrei no curso de agronomia. Também no Instituto Federal. Fiz a prova, passei. Graduação em Isso, agronomia. Poxa. Aí fiz até o 6º período do curso. Nossa, bastante, Gabriel. Quase são 10 semestres? 10. Nossa, faltou o quê? 2 anos, né, para finalizar. Só que aí, assim, quando eu entrei para a faculdade, eu tinha um professor que era muito amigo meu, que era do curso técnico. Ele falava: Gabriel, você tem que fazer pesquisa, né, tem que começar a correr atrás, porque se você entrar na faculdade é bom você fazer pesquisa para conseguir, né, entrar para o mestrado, doutorado de forma mais fácil, ter pontuação. Aí falou: se você passar na prova para entrar para agronomia, eu consigo te arrumar uma bolsa de iniciação científica. Aí passei na faculdade, na prova, e já comecei a fazer pesquisa. E aí fui até o 6º período fazendo pesquisa, e meu currículo nessa época ficou muito bom, e eu consegui começar a trabalhar e dar curso para o Senar, que é o sistema de educação rural lá no Espírito Santo. Aí fiquei mais 1 ano e meio dando curso para o Senar. Depois, como eu falei, fui para a Alemanha. E todo esse período, assim, desde quando eu estava no Exército até quando eu mudei para Vitória, eu devagarinho fui trabalhando coisas, habilidades. Hoje eu consigo reconhecer isso. Em cada etapa dessa da vida, eu fui trabalhando algumas habilidades que, por causa do autismo, era muito deficitária. Eu fui conseguindo trabalhar cada habilidadezinha dessa e melhorar a comunicação, interação social, cada coisa desses pontinhos eu fui conseguindo melhorar. E um país diferente como a Alemanha, são várias habilidades, creio eu, que você trabalhou, interação pessoal, uma outra cultura que não é o que você está acostumado, a questão da língua, não sei se lá você aprendi alemão. No alemão ou no inglês. Aí, depois de 1 ano e meio dando aula pelo Senar, eu tranquei a faculdade de agronomia e consegui passar no curso na Alemanha e fui para lá. Foi muito bom, eu consegui aprender inglês, o alemão, um pouco do espanhol, e continuava tendo as diversas dificuldades de interação. É uma coisa até que eu costumo dizer que hoje em dia acaba o pessoal sendo muito precoce. Para mim demorou muito. A minha primeira namorada foi com 24 anos. Hoje o pessoal com 14, 15 anos, menor ainda, já está namorando. Exatamente. Então hoje eu já consigo olhar para trás e falar: nossa, eu consigo entender o fato de não ter conseguido namorar tão novo quanto os outros adolescentes da minha época, né? Porque eu tinha muito dessa dificuldade. E à medida que eu fui evoluindo essas habilidades de comunicação, de interação, foi aí que eu consegui minha primeira namorada. Mas foi um parto. Mas depois do diagnóstico tudo se explicou. Hoje, com o diagnóstico, eu consigo olhar para o passado, para essa história que eu estou contando, e ver cada ponto dela, cada coisa que me chamava atenção, que era uma dor para mim. Hoje eu consigo enxergar como a mãozinha do autismo ali e não ficar me culpando tanto, né? Porque a gente acaba se culpando por coisas que às vezes não estavam no meu escopo. Não era uma culpa que eu devia ter. Eu devia me entender como uma pessoa autista e respeitar aquele momento. Hoje eu consigo entender isso e... Sim, entender que é uma condição. Uma condição. Não tem reversão, tem tratamento. Eu posso me tratar, fazer terapia e tudo mais. Só que é uma condição que vai me acompanhar pelo resto da vida, e hoje eu consigo trabalhar muito bem com isso. E fiquei 4 anos na Alemanha, assim, 3 anos, 8 meses mais ou menos. Acabei adoecendo, tive uma depressão, diagnosticado com depressão lá. E aí voltei pro Brasil. E nessa que eu voltei pro Brasil, consegui me tratar, me recuperar, me surgiu essa ideia da medicina. Porque todo mundo lá em casa falava que eu era muito inteligente e eu tinha essa coisa essa síndrome do impostor. Sempre se culpabilizar por tudo. Eu tinha essa síndrome do impostor, achava que tudo que eu conseguia era por sorte.
quando na verdade era uma capacidade de resiliência que eu tinha. Né? Chegou a passar pela sua cabeça, a medicina não é para mim? Sim, sempre passava isso. Primeiro porque no lugar que eu nasci e a cidade em que eu nasci, quem fazia medicina eram os filhos das pessoas para quais a gente trabalhava. Ou seja, e muito provavelmente pessoas brancas da classe alta, que moravam nos apartamentos e nos lugares mais caros. Então, para mim, a medicina tinha uma cara e uma renda e uma cor de pele, né? Hoje ainda continua tendo bastante isso, mas mudou muito daquela época. Então, eu falava, não, quem tá fazendo, aquele menino lá que é médico, ele tem uma cor de pele, ele tem uma cor de olho, um biotipo, ele tem uma renda específica. Então, não é minha realidade, não é para mim. Era o que eu pensava e o que eu, na verdade, o que eu via. Né? Que acabava influenciando na minha maneira de me entender, até acho que me inviabilizou de poder expressar muito da minha potencialidade. E aí quando eu voltei para o Brasil, que eu estava fazendo meu tratamento para sair da depressão, a minha psicóloga, até Isadora, foi uma pessoa que me ajudou muito a enxergar que eu tinha capacidade. Que apesar da sociedade ser uma sociedade muito excludente, a sociedade que a gente vive, que eu tinha inteligência, que eu não era uma pessoa, que eu não era um burro, como eu literalmente me achava burro, né? Ela me fez enxergar que eu não era uma pessoa burra e que mesmo com as dificuldades que a sociedade impõe a gente, eu poderia tentar conseguir esse sonho meu, esse objetivo. Eu lembro muito bem ela falando numa terapia, falando, Gabriel, você se imagina fazendo outra coisa que não seja na área da aula ou da agronomia? E me veio uma coisinha assim da medicina. Eu falei, talvez ser médico, né, fazer medicina. Mas não é pra mim. Aí ela falou, por que não é pra você? Então a gente conseguiu descobrir, reconhecer, né, esse motivo. E aí fui trabalhando todas essas coisas que eu tinha dentro de mim. Vi que de fato a sociedade faz com que pessoas como eu, da minha cor, da minha classe social, a sociedade faz com que a gente não tenha acesso. Cor, a classe, a deficiência. Isso. E a deficiência também. Né? Só que nessa época eu ainda não sabia que era um autista. Eu vou chegar lá, né? E quando a gente vê que tudo que gira ao nosso redor faz com que a gente não tenha acesso a determinados lugares, então a gente acaba se sentindo incapaz mesmo. Só que aí eu fui devagarinho vendo os direitos que eu tinha, porque eu sou de escola pública, eu estudei escola pública a vida inteira, minha família com renda baixa, eu sou um homem preto de pele parda, então eu vi que eu tinha alguns meios que o governo implantou no passado, né? Os governos de esquerda implantaram, foram as cotas que poderiam me ajudar a não me colocar no mesmo patamar das pessoas com que eu via que entrava na medicina, mas me dar uma condição um pouco mais justa de disputar com eles. Eu falei, então acho que eu consigo. Aí foi aí que me deu aquele clique e eu comecei a estudar sozinho, em casa mesmo. E esse start se deu através dessa percepção governamental, através das cotas? Principalmente primeiro de entender que eu teria capacidade e depois de ver que eu teria uma maneira pela qual eu poderia entrar disputando ou estando mais ou menos no mesmo patamar, que seriam as cotas. Porque sem as cotas eu não entraria, de maneira alguma. No meu caso eu usei as cotas de preto, pardo e indígena, que foi um conjunto de cotas, né? Preto, pardo e indígena, a cotas PCDs e a cota de escola pública. Foi aí que eu consegui, a minha pontuação foi suficiente para passar na UFMG, que é uma escola de medicina assim, que dispensa apresentação. A terceira ou a quarta melhor do Brasil, uma das melhores da América Latina. E isso eu tenho
plena certeza e consciência que foi por causa das cotas. Se não existissem as cotas, as ações afirmativas, provavelmente a medicina continuaria sendo exclusivamente uma classe social, com uma cor de pele e exclusivamente masculina. Hoje, aqui na realidade, na medicina do FMG, eu vejo, tem bastante pessoas pretas, bastante pessoas de das classes mais desfavorecidas, que conseguem, por meio das cotas, ter esse ingresso na medicina e conseguem ser ótimos médicos, conseguem ter desempenhos ótimos na faculdade, desempenhos melhores do que alunos que estudaram a vida inteira em escolas particulares. Sim, e há pesquisas que só basta ter o acesso, quando eu falo de acesso, o acesso pela acessibilidade. Então, basta que, né, essas pessoas tenham esse acesso, e aí há pesquisas que dizem que quando estão no nível da faculdade de graduação na medicina, o nível de questão acadêmica, de evolução, é a mesma do estudante que não tem a cota. Então, com cotas, sem cotas, o nível é o mesmo. Mesmo assim, uma coisa que eu estou vendo dentro da medicina, que as pessoas que são de renda mais baixa, a gente ainda tem muita coisa que atrapalha a gente, vou dar exemplos, né, a ter um rendimento tão bom quanto as pessoas que o pai e a mãe deram um carro para vir para a faculdade. Porque, por exemplo, às vezes eu levo 1h30 para chegar em casa de ônibus. E essa 1h30 é o P que eu poderia estar estudando, porque uma coisa é estudar dentro do ônibus, outra coisa é você estudar dentro do seu quarto com ar-condicionado. Ou mesmo, depois de um dia de estudos, ter um lazer por conta de toda a dedicação do dia. Uhum. E assim, assim, eu vejo que todo esse sistema de cotas dá muito acesso. Isso, se não existisse as cotas, seria horrível. E eu acho que ainda pode melhorar muito ainda. Principalmente, eu pego o FMG como exemplo. Aqui a gente tem o NAI, que é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, né, que cuida especificamente das pessoas deficientes. É um núcleo específico que trabalha com as pessoas deficientes. Os alunos, né, que ingressam na universidade são deficientes. O diretor é até o Romerito, que é uma pessoa deficiente também, deficiente visual, que entende quais são as dores, quais são os sofrimentos, né? Então, assim, não são todas as faculdades que têm isso, que tem um núcleo específico da faculdade para trabalhar com as pessoas deficientes. Então, assim, eu vejo que devagarinho as universidades públicas estão tentando melhorar esse acesso para os deficientes e as pessoas de cotas em geral, só que tem muito ainda que evoluir, né? Mas para entrar aqui, né, na universidade pública, usando as cotas das quais eu falei, primeiro eu tive que descobrir que eu era autista, eu não sabia. E isso só aconteceu, foi durante um curso como se fosse um cursinho popular que tinha lá em Vitória, que era um curso que antigamente era da Universidade Federal do Espírito Santo, e era de graça na época, só que teve uma falta de apoio e tal, então eles cobravam um preço que era R$250 por mês, só para poder pagar os professores. Aí eu comecei a fazer um cursinho com eles, e nesse período que eu estava fazendo esse curso pré-vestibular nessa instituição, que é o PUPT, é muito legal, o diretor de lá é um cara muito enganjado, ele ajuda muita gente, sabe, o Vasconcelos. Fazendo esse cursinho que eu percebi que eu estava começando a ficar muito estressado, ter reações meio estranhas diante de barulhos específicos. E em 2 ocasiões no cursinho, eu estava sentado eu sempre sentei na primeira fila para poder focar, né? Porque eu nunca conseguia focar em aula nenhuma, eu não sabia, mas é por causa do autismo. E 7 filas atrás de mim tinha um menino que estava brincando com um cubo mágico, assistindo a aula e brincando com um cubo mágico, né? E fazia um barulhinho específico, check, 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 check. Sim, bem peculiar. E aí, aquele barulho, 7 cadeiras atrás de mim, estava me atrapalhando. Aí eu levantei, fui lá, conversei com ele, não tem como separar, que o barulho tá me atrapalhando. Sentei, aí fiz isso 3 vezes, e ele não parava. Na 4ª vez, me deu um apagão, eu surtei, e comecei a gritar na sala. Gritei com o menino, gritei com o professor, gritei com todo mundo. E aí,
Isso aconteceu 2 vezes por causa de barulho. E aí eu achei que tava ficando maluco. Falei, gente, eu tô ficando maluco porque isso nunca aconteceu comigo. Eu sempre fiquei nervoso por causa de barulho. Mas eu nunca gritei com ninguém. Eu tava gritando. Na época eu tava com 37 e tava gritando com um menino de 18 anos, sabe, 17 anos. Sim. Fui aí que eu fui procurar ajuda da psicóloga. Pra entender, né? Para entender, porque eu achei que estava tendo crise de ansiedade por causa do vestibular, por causa da pressão, aquela coisa. A medicina requer uma nota muito alta. Mesmo sendo de cota, a gente tem que tirar uma nota muito alta. Que tem a nota de corte. Porque tem essa nota de corte. Em uma universidade igual a UFMG, a nota de corte, assim, é extremamente alta. E foi aí que a psicóloga me pediu para fazer uma lista das coisas que eu estava sentindo. E ela falou, Gabriel, eu acho que tem algumas coisinhas aqui que me indicam autismo. Só que ela não era especialista em autismo. Então ela me indicou para uma neuropsicóloga, um profissional que pode fazer uma avaliação chamada avaliação neurocognitiva, que nessa avaliação você faz uma leitura da pessoa, do perfil da pessoa. Sim. E pode levantar ou não a hipótese do autismo. Ela me indicou para a Edna. A Edna é uma neuropsicóloga com mais de 20 anos de experiência. E ela trabalha numa ONG lá em Vitória, no Espírito Santo. E ela me atendeu de graça por essa ONG, porque uma avaliação neurocognitiva custa no mínimo R$2.500. Muito. E eu não tinha convênio médico. Não tinha convênio, nada, e não tinha condição nenhuma de pagar isso. Aí a Edna fez todo esse atendimento para mim de graça, fez a avaliação neurocognitiva de graça. E aí a gente descobriu que eu era autismo. Que era autismo, né? Que eu não tava ficando maluco, que não era ansiedade, que era autismo. E só que o neuropsicólogo ele não pode fazer laudo. Aí eu fui indicado para um psiquiatra, que coincidentemente o nome dele também é Gabriel. Nossa. E que ele também é autista. E aí ele fez também mais os testes que tem que ser feitos, né? A conversa e tudo mais. E aí ele fez o meu laudo e confirmou que eu era autista nível 1 de suporte. E aí, com a minha nota, nessa época eu já tinha feito o Enem, já tinha a minha nota. A minha nota já era suficiente para passar em medicina, né? Só que não seria suficiente para passar em medicina aqui na UFMG. Eu conseguiria passar em outras universidades que tem uma nota de corte um pouco menor. Sim. Mas na UFMG não conseguiria, porque é uma das maiores notas de corte do país. Só que se eu submetesse para as cotas PCDs, daria. Porque a nota de corte baixava um pouquinho. E foi até difícil para eu submeter para essa cota, porque eu ainda estava no processo de entendimento que eu era autista. E eu não queria submeter. E foi a Edna, minha neuropsicóloga, que me convenceu. Falou, Gabriel, é um direito seu. Exatamente. Você tinha acabado de receber o diagnóstico? É um direito seu. Tanto que quando eu fui fazer o Enem, eu fui muito prejudicado, porque estava tendo um jogo naquele dia. Eu não sabia que era autista, então eu não pude ter sala separada. Não conseguiu pedir não consegui pedir as adaptações. Então, assim, foi muito difícil. E ela falou, lembra de tudo isso e veja que isso é um direito seu. Aí eu submeti, né, minha nota para as cotas, que eu falei anteriormente. E aí hoje eu estou no 4º período da UFMG, da medicina na UFMG, mais feliz do que nunca. Teve que sair, se deslocar da cidade. Aí saí do Espírito Santo, vim para cá, aí consegui a moradia estudantil também, que os auxílios estudantis, eles são administrados por uma instituição chamada FUNP, que é, se não me engano, é como se fosse uma parceria público-privada, né? Que aí ela administra todos os auxílios estudantis, as moradias estudantis, né? Porque aqui a UFMG tem 3 condomínios de moradia estudantil. Dentro do campo mesmo? É perto do campus Pampulha, mas é fora do campus. Mas é uma do lado da outra, assim, pertinho. E aí faz todo o processo de seleção, você tem que comprovar a sua renda e tudo mais. Aí hoje eu moro nessa moradia estudantil, um apartamento com 8 quartos. Aí, coletivo. É um apartamento coletivo, mais quartos individuais. É um apartamento todo adaptado para cadeirante, o que eu moro. Então, assim, é muito legal porque a gente tem, né, até estudantes na medicina que são cadeirantes. Nossa, bacana. A gente tem, só na minha turma, acho que são 7 ou 8 autistas, na minha turma de medicina.
Então tem muitas pessoas deficientes. Até por isso tem esse núcleo de apoio, é o núcleo de acessibilidade e inclusão, porque tem muitos autistas. E a UFMG é muito boa nisso, né, depois que eu entrei aqui, porque aqui a UFMG tenta fazer valer o máximo possível, principalmente pelo NAI, né, que os nossos direitos como autistas sejam atendidos. Por exemplo, eu hoje tenho direito a fazer prova na sala separada, mais silenciosa, tenho direito a um tempo extra de prova, vamos supor, se a prova for 1 hora, eu tenho direito a, às vezes, meia hora a mais para poder concluir aquela prova, no meu tempo. Vocês solicitam para... Isso. Mediante esse departamento, né? E aí faz todo... Isso, aí já fica tudo esquematizado, aí os alunos que são autistas fazem uma sala separada, podem usar abafador de ouvido, porque aí a gente consegue se concentrar da mesma maneira que uma pessoa neurotípica, né? A gente consegue fazer a prova no mesmo, mais ou menos ali no mesmo patamar. Nossa, Aí hoje é isso, eu estou no 4º período, indo já por 5 clínicos, já estou começando a fazer atendimento, atendendo um paciente já. Bacana, dentro da universidade? Sim, no hospital aqui, e já atendi 2 pacientes já. Está sendo muito legal, porque estou conseguindo desenvolver, né? Estou vendo que todas aquelas potencialidades que eu vim treinando desde cedo, sem ajuda de terapia, hoje foram muito necessárias, foram muito, assim, estão me ajudando, né, no processo para poder atender paciente. A sensibilidade que eu, por ser autista, tenho uma sensibilidade um pouco maior e consigo captar coisas que às vezes pessoas neurotípicas não conseguem. Então, tanto que os 2 atendimentos que eu fiz, os pacientes adoraram, né, porque a medicina não é só diagnóstico, você conseguir olhar no olho da pessoa, ter tempo para ouvir ela, entender que a pessoa não é só uma doença, mas que ela é um conjunto de fatores que passam em torno de fatores sociais, fatores de gênero, de renda, que compõem aquela pessoa e que às vezes ajudam no processo de endoecimento da pessoa. E eu acho que como autista eu consigo ter uma percepção um pouco mais aguçada de algumas coisas, até por ter vindo de uma realidade, né, que as UBSs onde a gente trabalha, o centro de saúde onde a gente trabalha, giram em torno de comunidades. Então as pessoas que estão ali são pessoas de uma mesma realidade que a minha, que vieram de uma realidade muito parecida com a minha, então eu tenho essa percepção, né, eu consigo enxergar um pouco, uma visão um pouquinho mais aguçada dessas realidades. E estou muito realizado até agora. Bacana ouvir a tua história de vida, né, a questão da tua infância, da adolescência, o teu ingresso aqui falo aqui porque estamos aqui dentro do campus, né, da UFMG. Eu queria te perguntar, como foi, né, você contou um pouquinho, mas me fala um pouco melhor, como foi o teu ingresso aos 38 anos, no curso de medicina, você sendo uma pessoa de baixa renda, um homem preto, um homem com autismo, ingressar em uma universidade federal, super concorrida, todas as questões, né, elitistas que a gente se depara. Como que foi para você isso, esse ingresso, sabendo que você vai iniciar o curso por si só já tem um histórico elitista? Sim. Como que foi isso para você nesse início? Então, até o processo para poder entrar aqui, para mim, com todas essas problemáticas, né, que você falou, foi um pouco difícil, porque primeiro eu tive que começar a estudar sozinho. Então eu estudei 2 anos sozinho, porque não tinha dinheiro para pagar um cursinho. Então a gente tem uma questão social aí que acaba inviabilizando que muitas pessoas pretas, de baixa renda e deficientes ingressem na universidade, né? Além dos fatores da deficiência, gênero e a questão da cor da pele, que já influenciam, né? A gente tem a questão social que gira em torno disso tudo também. Sim. Que para mim foi muito difícil, porque eu tinha que concorrer com pessoas que pagam um cursinho valendo R$ 1.800 mensais, às vezes R$ 2.000, R$ 2.500, um cursinho pré-vestibular. Então, eu começando a estudar sozinho, com
estudando pela internet, né? Então isso já foi um processo, uma coisa que me dificultava muito. Eu não tinha nada mastigado na mão, tá, você tem que estudar isso, isso e isso. E até porque o ensino médio foi horrível, porque como eu era autista, como eu sou autista, eu detestei, pelas problemáticas que eu falei que eu passei pelo ensino médio, eu detestava ir à escola. Então, o meu desejo era só terminar o ensino médio e eu não precisava voltar nunca mais para lá. Então eu não tive a absorção de conhecimento que os jovens com quais eu ia ter que competir tiveram. Porque eu não estava na escola para estudar, eu estava lá para sair de lá. E tanto é que você só ingressou na faculdade de medicina aos 38 anos. Isso. Claro, você passou por outros cursos, mas, enfim, no seu objetivo, que era medicina, quando te deu o start, não, vou cursar medicina, foi só aos 38 anos. Então, certamente, a grande parte dos estudantes, dos colegas, são jovens. No meu curso mais velho, eu não sou mais velho da turma, porque tem a Vanessa, que também é autista, que tem 47, eu tenho 40, ela tem 47, né? Mas a história dela também ela fez enfermagem, fez outros cursos e conseguiu entrar na medicina com a mesma idade, no mesmo ano que eu, na mesma turma que eu. E eu acho que é até importante a gente entender isso, a questão de um diagnóstico mais... quando a pessoa é um pouco mais nova, porque você consegue identificar, ele é autista, e você consegue manejar o ensino dessa pessoa de maneira que ela não seja tão prejudicada. Porque a única coisa que eu queria, quando eu estava no ensino médio, era sair dele. Eu não fui para a escola para ter boas notas, porque eu não consegui estudar, porque eu só queria bullying o tempo inteiro. Então eu queria ir para lá, me formar, terminar o ensino médio e sair, não voltar mais. Então eu entendi a escola como um lugar de sofrimento. Sim. Não como um lugar de aprendizado. Grandes traumas foram na escola. Então, assim, eu não consegui absorver conhecimento do mesmo nível que os jovens com os quais eu tive que disputar absorveram na escola. E isso, assim, dificultou muito a minha entrada. E depois eu consegui, como eu falei, consegui entrar para um cursinho popular, e até nem fui eu que paguei, foi um amigo meu, que eu fiz na Alemanha, que pagou para mim, o Cláudio, devo muito a ele que pagava a mensalidade do cursinho para mim. E consegui entrar. Mas assim, para mim o processo de entrada na medicina, eu costumo falar sempre que foi um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo uma libertação muito grande. Eu tive que passar por uma banca também, né? As bancas de avaliação, de preocupado em heteroidentificação, isso, foram duas bancas. Que por si só essas bancas são muito polêmicas até Sim, hoje. Muito polêmicas. Não basta a autodeclaração da pessoa. Eu passei pela banca de heteroidentificação e a banca de PCD. E teve uma coisa que eu falei na minha banca de PCD, que é uma coisa que eu levo para a minha vida, né? Eu falei, que me foi perguntado se eu queria... Minha banca foi um médico psiquiatra e mais 2 médicos de outra área, né? Fizeram uma pesquisa muito a fundo da minha vida. Foram mais de 40 minutos de entrevista na minha banca. Eu não achei errado, porque de fato tem algumas pessoas, e eu vejo isso na faculdade, que tentam burlar as cotas, principalmente as cotas de renda. Tem gente que frauda as cotas aqui, mas a gente não consegue denunciar, porque a gente tem que investigar, da pessoa aí tem que entrar com o processo judiciário e vai botar nosso nome no meio. Assim, muito delicado. A gente sabe de alunos que fraudaram cotas aqui, só que a faculdade também não corre atrás de fazer nada, então é complicado. Aí por essas questões existe muita rigidez nas bancas. Sim. E assim, a minha banca foi bem rígida de PCD. E quando eu terminei, né, a conversa na banca, eles me perguntaram se eu queria falar alguma coisa. Eu falei que eu estava feliz porque eu tinha passado numa universidade de renome, uma das melhores faculdades de medicina, mas que aquela era uma oportunidade para mim, porque até aquele momento, até um mês antes de eu passar, na verdade, eu falei que o autismo tinha me tirado muitas coisas na minha vida, tinha me tirado muitas oportunidades na minha vida.
E que agora, com as cotas PCD, com as cotas para PCD, o autismo tinha a oportunidade de me dar de volta, não um presente, mas aquilo que me era de direito, né? Que era poder realizar um sonho, que naquele momento era passar em medicina. Então eu não estava fazendo nada mais do que pegar de volta uma coisa que me pertencia, um direito que era meu. A reparação histórica por todos os contextos em que as pessoas com deficiência, né, perpassaram ao longo da história. E essa banca, Gabriel, ela foi formada por professores com deficiência? Não. Eram 3 médicos, um médico era psiquiatra e os outros 2 eram psiquiatra especialista em autismo. Isso eu achei muito bom, achei importante. Sim. Porque tem bancas em outras universidades federais em que eles colocam clínico geral, oftalmologista, para fazer uma análise de um transtorno, que é o espectro autismo. Se colocar um oftalmologista, isso é assim, incompetência. Você tem que colocar uma pessoa especializada, que trabalhe e tem especialização naquela área, para poder saber identificar pontos que são muito específicos do autismo. Exatamente. E é algo que eu acho que o núcleo até pode contribuir, né? Colocando para a universidade, né, as questões que as bancas deveriam ser formadas, sei lá, são 3, 4 professores, 50% de professores com deficiência ou, no mínimo, especialistas. Isso foi uma coisa que eu senti falta, né? A gente tem muitos médicos deficientes. Poderia ter feito essa... Exatamente. Geralmente, o que eu vi aqui na UFMG é que quando isso aconteceu com uma colega minha, ela passou pela banca PCD, PCD, porque ela tem uma deficiência visual, e na primeira banca ela foi negada, foi indeferida. Só que aí a segunda banca dela, você pode entrar com recurso e pedir uma segunda banca, foi o pessoal do núcleo de acessibilidade e inclusão quem fez essa entrevista com ela. Perfeito. E aí ela passou tranquilamente, mesmo com laudo. Claro, a gente sabe que hoje a avaliação é biopsicossocial, né? São vários contextos, mas o laudo faz parte do biopsicossocial. E ainda assim, ela com laudo de pessoa com deficiência visual... Foi negada. Nossa. E aí ela passou por uma segunda banca, né, qual nessa banca tinha pessoas do NAI, que é esse Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, e aí, né, como tem que ser, ela entrou para a medicina. E hoje tá feliz da vida, nossa senhora. Nossa, muito... Não, toda a tua história, assim, que você, né, conta, gente, digo, pessoas como eu, que tem, né, uma mãe com deficiência visual, e como a gente ainda enxerga a sociedade como um todo, né, ainda assim não é inclusiva, exclui, né, principalmente pessoas que são atravessadas por vários marcadores sociais, como você, homem preto, né, pessoa de baixa renda, pessoa com deficiência. E nesse sentido, queria te perguntar se no teu meio social e até no meio acadêmico aqui da universidade, se você nota ações capacitistas. Sim, com certeza. É uma coisa que eu até ia falar, que mesmo eu fazendo questão de me identificar como autista, e assim, é uma coisa acho que até que a universidade tem que melhorar, mesmo tendo esse núcleo de acessibilidade, eu acho que ter campanhas e métodos de poder mostrar para os alunos o que é o mundo neurodivergente, né? Acho que seria muito bom ter mais campanhas, conseguir mostrar mais para os alunos, porque dentro da universidade mesmo, na minha turma, como eu falei, tem uns 7 ou 8 autistas. E eu sempre fiz questão de mostrar que sou autista, principalmente andando com o meu crachá, com o meu cordãozinho de quebra-cabeça, porque eu acho que é um processo de conscientização que eu faço. Muita gente acha que isso é vitimização, né? Mas não, é um processo onde eu, um homem adulto, hoje com 40 anos, sei que posso, andando com esse cordãozinho aqui, explicando um pouquinho sobre autismo para cada um, as pessoas vão passar a conhecer mais, vão passar a entender mais sobre isso, vão passar a ter menos preconceito.
porque é coisa que a gente passa aqui. Aí vou dar um exemplo. No primeiro período, não vou citar nome, mas uma amiga que também é autista da minha turma, foi conversar com uma professora da nossa turma, e a professora ela falou que autistas que fazem medicina, uma professora de um curso federal, estão fadados a perder o CRM, porque uma hora ou outra vão fazer besteira, vão perder o CRM. Isso ela falou diretamente para uma aluna autista e com outros alunos ouvindo. E assim, né, provavelmente ela desconhece, a LBI desconhece que o capacitismo é crime. Desconhece. Cometeu crime. E mesmo se a gente quisesse denunciar, a gente tem professores aqui na universidade que já foram acusados de assédio sexual e estão dando aula ainda. Então, assim, é muito difícil. E às vezes a gente fica com medo de fazer qualquer movimento e se voltar contra você. E se voltar contra a gente, que é o que já aconteceu. E aí o que prevalece, né, a hegemonia branca, sim, né? E essa professora, não por acaso, era o padrão de pessoa capacitista, racista que a gente tem. A pessoa branca, de alta, de classe média alta. Professora de universidade pública professora federal. De uma universidade pública federal. E que sabia muito bem que não ia acontecer nada com ela, para falar isso. Eu não sei se ela não sabia que não era crime. Para mim, uma pessoa que está dentro da Universidade Federal sabe muito bem o que é crime ou não, até porque por aqui as coisas são faladas, é um ambiente de educação, então acho que ela sabia muito bem do que ela estava falando, mas tem pessoas que gostam de mostrar que acham que são superiores e que... Né? E esse foi um exemplo de situação que a gente já passou. Uma vez eu passei como autista, eu tenho direito a prioridade em filas, em bancos, em filas, em qualquer tipo de situação, em espaço público, eu posso usar filas prioritárias. E aqui na universidade a gente tem o nosso RU, que é o restaurante universitário, onde eu não preciso enfrentar a fila, porque o RU já é extremamente barulhento, então quanto mais rápido eu entrar e sair, melhor. E uma vez eu estava entrando para o RU e um dos alunos começou a gritar, sabendo que eu era autista. Ele começou a gritar, opa, você tá furando fila. E eu com o cordão do autismo. Aí eu só olhei para trás, fiz assim, né, um gesto para ele esperar. Passei e esperei ele entrar no refeitório. Aí eu terminei de almoçar, fui até a mesa dele, fiz questão de esperar deu almoçar. Fui até a mesa dele e falei com ele, não faça mais o que você fez, porque eu sou autista, eu tenho direito a passar na frente, eu não estou furando fila, estou usando um direito meu. E falei isso alto, para todo mundo ouvir, um refeitório com umas 100 pessoas. E ele se sentiu extremamente envergonhado. Eu falei, tá vendo a maneira com que você se sentiu envergonhado? É o mesmo que aconteceu comigo quando você fez na fila. E nunca mais ele repetiu isso. Realmente refletiu diante do... E assim, eu fiz isso porque às vezes, ou a gente aprende pelo amor, ou aprende pela dor. Ele nunca mais repetiu isso, pediu desculpas, mas eu falei que eu sou um autista adulto. Eu absorvo aquilo de uma maneira diferente dos meus outros amigos autistas que têm 18 anos, que estão fazendo universidade. Sim, você já é mais maduro. Sou mais maduro. Eu falei, às vezes, uma atitude como essa pessoa que fez essa atitude, ela acaba fazendo com que aquele autista passe a ter medo de almoçar. E às vezes o autista deixa de comer, porque ele passou por uma situação em que ele vai identificar na cabeça dele que é uma situação de agressão e vai deixar de comer pro resto da universidade. As pessoas acham que é bobeirice, mas não é, o fato. Ele pode identificar aquilo como uma agressão e nunca mais entrar numa fila de um restaurante universitário e deixar de almoçar. Então ele reconheceu aquilo, pediu desculpa, achei muito legal isso da parte dele, nunca mais repetiu e a gente é amigo até hoje. Né? Ele teve a capacidade de absorver aquilo e aprender. Mas a gente vê que, assim, mesmo a universidade, a UFMG sendo uma universidade onde a gente tem uma luta social muito grande, né? A gente tem o nosso diretório acadêmico, que tem uma história de luta. Nosso diretório acadêmico foi formado, o diretório acadêmico Alfredo Balena, foi fundado por alunos de medicina que foram presos durante a ditadura militar. Então o nosso diretório acadêmico tem um histórico de luta. E quando nós entramos na medicina, eles fazem questão de fazer palestras, de falar sobre inclusão social, sobre questões de gênero,
E isso faz com que a nossa universidade seja um pouco diferente. Isso não exclui, isso não faz com que ela deixe de ser elitista, porque eu diria que 80% das pessoas que estão hoje na faculdade são pessoas de classe média alta brancas, mas nós temos uns 20% ali de pessoas de classe, que é onde você se inclui. que é onde eu me incluo, que estão tomando lugares que são nossos de direito, né, graças ao sistema de cotas, né, ações afirmativas. E eu vejo que esse 80% de pessoas, mesmo sendo jovens, educados em colégios de elite, com pais que tiveram dinheiro para pagar curso de inglês, piano, judô, esses mesmos jovens que receberam a melhor educação, às vezes não têm a sensibilidade para entender o diferente. Uma pessoa com um PCD, ou para entender uma pessoa que é gay, uma pessoa que não corresponde à mesma realidade dele. Sim. Então a gente às vezes tem colegas de turma que são extremamente preconceituosos e a gente tem que lutar muitas vezes. Outro exemplo, nas salas a gente tem cadeiras separadas para PCDs, são nas primeiras filas, na primeira fileira. Mas pessoas cadeirantes, você fala? Para cadeirante e pessoas deficientes no geral. Mas essas pessoas elas escolhem estar nesses lugares? Para elas Sim. É bom esses lugares? Sim. Porque às vezes acaba sendo um lugar determinado e é um lugar que não é... Não, isso foi uma exigência nossa, que a gente levou para o NAI, porque principalmente os autistas, qualquer coisa que tire o nosso foco acaba atrapalhando a gente absorver às vezes 1 hora de aula. Então a gente estando na primeira fila, isso faz com que a gente foque só no professor e no quadro. São só 2 objetos que a gente tem que ou no slide, né, que o professor está passando. Então isso faz com que a gente foque apenas em 2 objetos. Se eu sento na última cadeira, às vezes tem 10 fileiras à minha frente, o meu cérebro, por ter uma formação, literalmente, o autismo é isso, né? O nosso cérebro ele funciona e tem um processo de funcionamento diferente das pessoas neurotípicas, eu acabo prestando atenção nas 30, 40, às vezes 200 pessoas que estão na minha frente. Isso atrapalha muito. Então, assim, para mim é extremamente importante estar na primeira fila e para os outros autistas. Botaria 80% dos autistas que nós temos na nossa turma, eles preferem sentar na frente. Os que não querem sentar na frente, que não tem problema nenhum com isso, eles sentam onde eles quiserem mesmo. E isso foi tranquilo, assim, para os professores e para os outros colegas? Então, era o exemplo que eu ia dar. No começo das aulas, o que os colegas faziam, os colegas queriam sentar na frente. Então eles pegavam as cadeiras destinadas a PCD, botavam no final da sala, porque as cadeiras estão escritas destinadas para PCDs. Eles pegavam essas cadeiras, tiravam da primeira fila, botavam no fundo da sala, para a gente não ver a cadeira. E a estratégia deles era sentar na frente para sair mais rápido. E para ficar ali perto do professor, né? Só que eles não têm a mesma dificuldade em atenção, em manter a atenção que o autista tem. Sim. Então a gente levou isso para o NAI, foi feita toda uma comunicação, hoje em dia, né, tá tudo bem, mas a gente também às vezes tem aula no auditório, que é um auditório muito grande, e as cadeiras são fixas no chão, né? E já teve 2 oportunidades em que a gente tem um grupo do WhatsApp com os alunos da minha turma, em que eu tive que mandar um recado para todo mundo, armar a confusão, porque um aluno que é um grande amigo meu, ele não tem problema falar o nome dele, que é o João, que é autista também, ele tem uma sensibilidade auditiva extrema. Então, se ele não sentar na frente e na mesma cadeira sempre, que é uma coisa que a gente chama de rigidez cognitiva, que os autistas têm, de manter sempre o mesmo hábito, ele fica extremamente desconfortável. E teve um dia que ele chegou, tinha uma pessoa sentada no local, todo mundo sabia já que era destinado a ele, e as outras cadeiras, os outros lugares na frente do auditório estavam ocupados. Ele saiu do auditório e não assistiu a aula. Ele teve uma crise, aí eu saí do auditório, ajudei ele a se controlar, a se regular. Sim. E depois ele conseguiu voltar para a aula. Então, eu tive que entrar em contato pelo grupo da turma, falar com todo mundo, um monte de jovem que tem uma educação, que tiver uma educação privilegiada,
né, para eles entenderem o processo. E tentar explicar de uma maneira que Isso. não fosse tão... Só que mesmo assim eu sou o chato da turma. Acaba sendo... Eu sou o chato. Tá querendo outros professores, vez ou outra, vou falar, professor falar que a gente quer privilégio, né? Tá querendo privilégio, tá querendo benefícios em detrimento aos outros alunos. Não é benefício, são só condições que vão nos botar mais ou menos, ainda não vai colocar a gente no mesmo patamar que eles, porque a gente tem uma condição que é da nossa morfologia. Então a gente tenta pedir condições que tente nos aproximar o máximo possível dos alunos neurotípicos. E quando vocês pensam que vão só cumprir a atividade acadêmica, né? Você pensou em adentrar na universidade para cursar a medicina, o seu sonho, ainda se depara com embates, com contextos de luta dentro do meio acadêmico, vai que garante o seu direito de estudar, o direito de estudante, que passou tão quanto os outros. E aí, seguindo essa história que você contou, Gabriel, sobre, né, o teu caminhar pela universidade, no curso de medicina, né, eu notei que nas tuas redes sociais, até foi por lá que eu te conheci, né, que te fiz convite e você generosamente aceitou aqui contar um pouco da tua história. Eu vejo que você faz, né, postagens constantes, que contam um pouco da tua rotina, do dia a dia. Eu queria que me contasse como que você vê, né, esse teu contexto, de você mostrar um pouco, né, da tua vida universitária, da tua vida como autista, e de mostrar o seu dia a dia nas redes sociais. Qual o teu objetivo, assim, de ampliar a tua rede, de demonstrar assim, o seu dia a dia? Sim, eu comecei quando eu cheguei na universidade, eu tinha o meu Instagram, como todo mundo, né? E tinha cerca de 900 seguidores. Até porque quando eu estava na Alemanha, eu postava algumas coisinhas sobre como era morar fora, em outro país, né? Então, já tinha aí 900 seguidores, mas mais um círculo social mais próximo de mim. E depois que eu descobri que eu era autista, na verdade, eu comecei a postar um pouquinho mais, porque, poxa, tinha passado em medicina, então, né, você quer mostrar para todo mundo. Só que eu vi que tem poucas pessoas nas redes sociais, e principalmente tem poucos alunos, PCDs, e principalmente autistas, né, eu vou puxar mais para a minha deficiência. Eu vi que no Instagram tem poucos alunos autistas que fazem medicina e que mostram isso para o público. Já existem poucos estudantes autistas em medicina. Isso. Já existem verdade. poucos. E aqueles ainda que utilizam suas redes. Que mostram isso. Então, conversando com uma amiga minha, a Malu, ela falou que ela é uma menina que, né, tem um entendimento de marketing, de redes sociais. Ela falou: Gabriel, você tem uma história legal, uma história que deveria ser contada, eu acho que você deveria investir nisso. Só que o curso de medicina é um curso que requer muito tempo, muita dedicação. Ele não é melhor que nenhum outro, mas assim, é uma quantidade muito grande de coisas que a gente tem que absorver num espaço de tempo muito pequeno. Sim. Né? Então eu não via muito espaço para essa criação de conteúdo. Até que foi um dia, um rapaz conheceu a minha história, né, por eu ser mais velho, ter passado em medicina, através de um vídeo que eu fiz, um desses vídeos que eu falei, vou fazer um videozinho contando a minha história, porque quando eu passei em medicina, eu trabalhava como entregador, né, minha mãe faz comida e eu entregava as comidas dela de bicicleta lá em Vitória, e eu fiz um videozinho sobre isso. Um rapaz que tem uma rede social, que tem um perfil no Instagram, e é um perfil de entrevistas, ele viu minha história e pediu para fazer uma entrevista comigo. Aí eu contei essa história lá no perfil dele. E aí meu Instagram, as pessoas começaram a me conhecer, começaram a me seguir, eu comecei a divulgar mais isso, e aí eu percebi que, além de ter poucos autistas na faculdade, eu não falo só na faculdade de medicina, tem poucos autistas em todos os cursos. Exatamente. Não tinha essas pessoas que estão na faculdade, também não tinham as suas vidas mostradas na rede social, não por querer que as pessoas vejam a minha vida, mas para mostrar que, assim como eu recebo recados quase diariamente, que nós autistas temos capacidades, nós pessoas PCDs, né, no geral, temos capacidade de estar em qualquer lugar
desde que nos deem a condição mínima para fazer aquilo, a gente tem capacidade de estar em qualquer lugar. Então eu falei, poxa, isso é uma oportunidade de poder mostrar através da minha rede social, né, eu, um homem preto, deficiente, autista, de uma família pobre, vindo de uma família pobre, que aos 38 anos passou em medicina. Se eu mostrar essa realidade para as pessoas, eu posso mostrar para outros PCDs que estão desacreditados, como eu já estava, que dá para conseguir, que tem meios. Você passou em 4 universidades? 4. Foi na UFMG, foram 2 federais e 2 particulares, pelo ProUni também, que é um programa do governo, foi criado pelo Haddad, né, no governo Lula. Então foi a UFMG, foi uma do Rio de Janeiro, esqueci o nome agora, mas depois eu te mando. Unirio, não? Acho que foi ela mesmo, Unirio. Unirio, Rio de Janeiro, e na EMESCAN, pelo ProUni, que é uma faculdade particular de Vitória, e na PUC do Paraná, que é a melhor faculdade de medicina particular do Brasil. Então, assim, foi um feito que nem eu esperava. E aqui na UFMG, E aqui na UFMG, onde é que eu tô. Eu escolhi vir para cá porque, né, a UFMG tem uma qualidade de ensino muito grande, tem renome na medicina, e se eu tive capacidade de passar na melhor, é porque eu, como autista, eu tenho capacidade de estar entre os melhores. Então é lá que eu vou estar. Né, eu duvidei a princípio que eu poderia estar aqui, mas não, agora eu posso, sei que posso ser, assim, e posso ser um médico muito bom, e como a gente estava falando anteriormente, né, com a sensibilidade que vai poder me destacar, porque a medicina não é só inteligência, né, a gente tem que fazer uma medicina humanizada, uma medicina com olhar diferenciado, e eu sei como, né, como tendo a realidade que eu tenho, eu posso ter um olhar diferenciado para a medicina e ser um médico completamente diferenciado. Então acho que as minhas redes sociais, elas, hoje o meu intuito é poder mostrar, principalmente para as mães que têm filhos PCDs, autistas, né? Geralmente se fala mães atípicas. Mostrar para essas mães, para esses pais, que com o amor da família, com os cuidados certos, os filhos e filhas delas podem estar no lugar que eles quiserem. Tem meios para isso, também a gente tem as cotas PCDs, não só nas universidades, mas em concursos públicos do país inteiro. Né? Às vezes a gente tem problemas, mas a gente pode recorrer à justiça. Tem hoje algumas associações que prestam, até tem pessoas, né, da área jurídica que prestam esse trabalho, assistência jurídica, de forma gratuita, né, com ONGs e tal. Caso tenha algum problema de aprovação, passou numa prova e não conseguiu, foi uma banca injusta e tal, tem meios de recorrer. Então, assim, acho que o meu maior intuito hoje com as minhas redes sociais é poder levar um pouco dessa esperança e desse recado. Você pode estar, você que é PCD, seu filho é PCD, é autista, ele pode estar no lugar onde ele quiser. Ele pode ser um médico, ele pode ser um engenheiro, ele pode ser um cantor, ele pode ser o que ele quiser, ou ela. Né? Basta que a gente consiga fazer um diagnóstico. Não, basta não, mas às vezes, se tiver um diagnóstico precoce, você consegue fazer com que essa criança evolua de maneira mais pareada com as crianças neurotípicas e fazer com que ela tenha menos dificuldade de conseguir os sonhos dela. Porque vai receber suporte muito mais cedo. Muito mais cedo. E é esse suporte que vai... Vai evitar o bullying que me fez afastar da escola, vai evitar o bullying que me fez ter raiva de estudar. Talvez, aí eu te falo como professora pedagoga também, talvez não evite o bullying, mas talvez dê estratégia para as pessoas daquele meio social,
por exemplo, na escola, lidar, né, com a condição do Sim. autismo. Infelizmente, você, né, acabou de me falar na entrevista que ainda, assim, aqui no meio universitário, no meio de adultos, você ainda se depara com situações capacitistas. Sim, sim. Né? É muito, muito difícil. E aí, quando você me contou agora sobre, né, a tua pretensão com as redes sociais, né, eu vejo que é um local em que chega um maior número de pessoas, chega a qualquer pessoa. E geralmente a gente, quando escolhe uma rede, escolhe seguir uma pessoa, justamente porque a gente se identifica. Né? No meu caso foi isso, né? Eu vi alguém postando em algum lugar e você fez um comentário na postagem da pessoa. Nossa, né, sou, né, estudante de medicina, contou a tua história ali naquele pedaço da postagem. Aquilo me chamou a atenção, né, por eu ser estudante, pesquisa, ter uma mãe que tem deficiência visual. Então é isso, né, eu vejo que a rede social tem um alcance muito grande. E de acordo com essa questão, Gabriel, das redes sociais, da universidade, queria que você me dissesse agora o que, né, você diria para as pessoas que têm um corpo dissidente como o seu e que buscam, né, o caminho da universidade, ou que procura aí desconstruir essas questões hegemônicas de poder. O que você diria para essas pessoas? Olha, para mim, assim como o trabalho que você está fazendo, para mim é um trabalho necessário. Eu costumo falar que eu, como autista, hoje eu consigo enxergar, através dos recados que eu recebo, principalmente das mães de filhos autistas, né, das mães atípicas, muitas mães que falavam para mim: nossa, depois que eu vi o seu perfil e a sua postagem, eu passei a acreditar que meu filho pode ter um futuro melhor. Eu recebo muito recado desse. Né? Recebi o recado de um rapaz chorando uma vez, um áudio, porque ele achava que o filho dele, que é nível 1 de suporte, um autista nível de suporte, estava condenado a ter um futuro não muito legal. E quando ele viu a minha postagem no meu perfil, ele viu que não, ele pode ir muito além. Então, até por isso, né, eu mantenho as minhas redes, tenho pretensão de fazer crescer um maior número de seguidores para poder mostrar isso. Eu acho que pessoas que fazem esse trabalho que você está fazendo, que é um trabalho acadêmico, e que eu acho que o mais importante, né, eu vi isso quando eu estava fazendo pesquisa, que é uma falha às vezes da área acadêmica, que a gente faz o trabalho acadêmico e ele fica no meio acadêmico. Né? Acho que o mais importante é além de fazer o trabalho, é conseguir de alguma maneira fazer com que esse trabalho reflita em coisas positivas na sociedade. Porque é uma coisa que eu vejo muito sendo feito na academia, o que faço o meu trabalho. Isso mesmo quando eu fazia minhas pesquisas de iniciação científica na faculdade. Eu fazia as minhas pesquisas com, né, equipamentos e a melhor ciência possível disponível, né? Só que aquilo ficava para o meio acadêmico. A gente publicava no congresso e ficava numa revista. E aí a gente pensava, aí depois, né, que meu professor era um bom professor, ele falava: como a gente pode fazer para reverter isso e levar isso para a sociedade? Tanto que a gente desenvolveu na época eu fazia a pesquisa na hidroponia, que é aquele alface que a gente planta na água, né? Fica passando aguinha. Tanto é que tem um alface hidropônico. Isso. É desse. Quando eu fazia agronomia, aí eu fiz pesquisa nessa área, então a gente desenvolveu um aparelho que fazia essa água circular e fazia essa água resfriar na temperatura ideal para a alface. A gente, né, foi um trabalho na época pioneiro, hoje é comum, mas foi um trabalho pioneiro porque a gente identificou ali para a nossa região qual a temperatura ideal da água para cada espécie de alface. A gente desenvolveu um equipamento para fazer isso, para medir a água, medir a quantidade de nutrientes que tem que ter aquela água, para ligar e desligar sozinho. Só que a gente fez isso com equipamentos baratos, de modo com que qualquer produtor rural de uma fazenda pequena que queria ter, pudesse chegar lá para a gente: quero dar faz uma cartilha, né? Você tem aquela cartilha assim? Tem o acesso. Então, que a gente não patenteou. Eu poderia ter patenteado isso para ganhar o dinheiro. Eu falei: não, da mesma maneira que a universidade me deu a oportunidade de eu estudar de graça e me dar educação, eu vou tentar retribuir de alguma forma. E é a mesma coisa que eu penso com a medicina. Né? Quero
estar dentro do SUS, quero estar com comunidades, né, nas comunidades onde eu vivi, poder retornar isso. E era isso que eu até ia te perguntar também, a gente acabou conversando, acabei te perguntando, você já definiu qual a especialidade? Você Ainda não. Ainda não. Mas tem algum que você está pendente? Hoje eu penso, eu quero trabalhar, eu acho que é um chamado mesmo, né? Não falo chamado divino nem nada, mas acho que é um chamado pessoal, porque tudo na minha vida hoje gira em torno do fato de tudo que aconteceu até hoje na minha vida tem a ver com autismo. Então, independente da área para que eu vá, que ainda não sei, estou gostando bastante da psiquiatria, mas ainda é uma disciplina que eu vou ter no futuro, né, no ano que vem. Quer dizer, no meio do ano. Futuro bem próximo. Futuro bem próximo, no período que vem, a partir de agosto eu já vou ter psiquiatria. É uma área que eu tenho uma certa simpatia. E a neurologia também eu gosto, tô achando muito legal. Mas independente da área que eu for, é uma área onde eu quero colocar a causa autista e PCD no meio. Quero poder trabalhar de uma maneira que eu possa retribuir. Devolver para a sociedade, né, a tua formação em forma de... Eu acho que assim, e como você já havia perguntado, essas questões dos trabalhos, das pessoas que trabalham com essas questões de gênero, de pessoas com deficiência e tudo mais, eu acho que isso é cada vez mais necessário. Principalmente hoje, onde a gente vê que o mundo está dando uma guinada à direita, né? Que alguns avanços que o mundo tinha feito nesses temas são importantes, estão regredindo muito, né? Você vê na América do Norte, né, que está tendo uma política de exclusão principalmente nos Estados Unidos, onde a população preta já sofre muito, porque não tem um SUS, os imigrantes, então assim, está tendo uma regressão extrema ali. Aqui nós tivemos uma governabilidade anterior, extremamente, sim, né? Nosso Homofóbica, governo fascista, antivacina e tudo mais. Tivemos um excesso, um regresso extremo também. Na Europa, a gente está tendo agora também, você vê que, se não me engano, é a Itália, elegeu também uma presidente de extrema-direita, Portugal está guiando para o mesmo rumo. Então, assim, eu acho que trabalhos nessa área que mostrem, que levem a diversidade, que mostrem a importância, porque as pessoas pretas, os PCDs e as pessoas com as questões de gênero variadas, são pessoas que pagam imposto, que fazem a economia girar. São pessoas. E elas, por esses governos, não são reconhecidas como pessoas. Então a gente tem que mostrar que nós, além de pessoas, o básico, né? A gente tem que mostrar que a gente tem que ser respeitado, tem que ser amado. Eles têm que entender que a gente faz o mundo girar também. E eu geralmente digo, até por conta do trabalho, da pesquisa da tese, estou pesquisando muito sobre a necropolítica. E aí eu estou entendendo um pouco, Gabriel, que assim, muito se fala em silenciamento, em invisibilidade. Eu, por conta da necropolítica, do entendimento, eu já penso que porque, né, a necropolítica existem, porque de alguma maneira estão enxergando esses corpos e querem apagar, querem aniquilar esses corpos. Então, não é que há um silenciamento, a tentativa de silenciamento, tentativa de aniquilar esses corpos, porque esses corpos como os seus, eles não são corpos que são, quando a gente pensa no contexto do capital, não são corpos voltados para o capital, são corpos que são considerados, né, improdutivos, mesmo, né, você estando na condição de estudante, futuro médico, ainda assim corpos como os seus são considerados improdutivos. Então é nisso, né, pegando um gancho no que você falou, né, que a gente tenta desconstruir. E justamente você também falou, né, a questão do contexto aqui do meu trabalho. Essa questão de, justamente é isso, eu tinha, desde o início, quando eu adentrei no programa, eu não quero mostrar as dores, porque as dores, né, de pessoas que são atravessadas por esses marcadores sociais, como é o seu caso, é o seu corpo,
Muitos já mostram as dores na sociedade. Não, eu não quero mostrar as dores, eu quero mostrar as potências. Isso. Por isso que eu escolhi a história oral, por isso que eu trabalho com essas escutas. E como você disse, eu vou extrapolar os muros da universidade. Eu acho que só esse momento aqui de você generosamente me contar a tua história que já é um marco para entrar em um trabalho, porque pessoas como você, corpos como os seus, a universidade não interessa para a universidade. E aí eu quero justamente mostrar a potência de corpos como os seus. E aí, para finalizar, claro que depois, né, você pode, né, falar mais alguma coisa, ou o que você quiser. Eu queria que você me dissesse se você ainda tem sonhos e quais. Sim, tem. Primeiro, sim, sonhos pessoais, que são me formar, né, e conseguir ser um médico de qualidade. Eu falo de qualidade, não só qualidade técnica, que isso eu sei que eu vou conseguir. Mas eu quero poder ser um médico de qualidade da maneira que eu atenda a expectativa das pessoas que cheguem até mim. Porque eu não tenho pretensão de ficar milionário, não tenho pretensão de ficar rico. Isso eu falo de coração. Porque eu acho que a medicina, hoje em dia, ela está corrompida. A medicina ela sempre foi um curso muito elitista, de status, ainda hoje. É um curso de status extremamente, né? Você fala, ele é um médico, então você já associa uma pessoa importante e tudo mais. E, então assim, eu não quero ser só o Gabriel, o médico. Eu quero ser o Gabriel, o médico autista, que olha no olho das pessoas, que entende o sofrimento das pessoas, que sabe que não é só o médico das doenças, mas é um médico do coração, sabe, dos sentimentos. Eu quero ser, acho que meu desejo pessoal, assim, sobre mim, né, sobre minha pessoa é isso, é poder ser um médico diferenciado nesses quesitos, porque a medicina ela corrompe também a gente, né? Quando a gente vê que no meio da medicina existe uma competição extremamente alta de egos, de um aluno querendo mostrar que é mais inteligente que o outro, e então você às vezes é levado a querer ser um aluno que tira só notas altas e acaba focando demais nessa parte técnica e esquece o lado humano. Então eu acho que eu não vou ter esse problema, mas é uma coisa com que eu penso todo dia. Agora eu já atendi 2 pacientes e eu sei que hoje eu consigo, eu falo com força isso, sabe, que eu nasci para isso. Eu acho que eu vim para isso, para atender as pessoas de maneira diferenciada, atender a você, a qualquer uma pessoa como se eu visse a minha mãe, que é a pessoa mais importante da minha vida, sentada na minha frente. E é o que minha mãe fala, meu filho, atenta todo mundo como se eu estivesse sentado na minha frente. Toda faça ética, com todo primor, ética, sem preconceitos, porque mesmo sendo uma pessoa PCD, eu estou inserido numa sociedade que inseriu preconceitos nas nossas cabeças, né? Então, tento trabalhar isso o tempo inteiro, ser um homem melhor, sabe, eu quero ser um médico que as pessoas, quando entrem no meu consultório, se sintam, só de entrar no meu consultório e falar, eu estou num lugar bom, assim, eu estou num lugar onde, mesmo que não seja uma doença, que seja lá o que for, eu vou sair daqui um pouquinho melhor. Então, eu quero ser esse médico. E com isso eu quero poder dar uma condição de vida um pouco melhor para meus pais. Como eu falei lá no comecinho, meu pai, a gente é uma família na qual somos compostos por pessoas pretas. Meu irmão é o mais branquinho da família. A minha irmã, acho que você vai até gostar de ver o perfil, eu vou te passar o perfil da minha irmã. Minha irmã, ela trabalha com a mulher preta, e o trabalho dela hoje é dar palestras e mostrarem às mulheres, principalmente mulheres pretas, que elas podem ocupar posições de poder na sociedade. Bacana. Você vai gostar muito de conhecer ela, vou passar o contato para você. Minha irmã é uma potência, é um exemplo para mim. Então assim, eu quero poder ter uma renda suficiente para dar conforto
poder pagar um plano de saúde para minha mãe, um plano de saúde para meu pai, que o SUS, eu sou um apaixonado pelo SUS, né? Mas meu pai e minha mãe já estão bem velhinhos, eles não têm condições de esperar às vezes tanto tempo, né? Quanto às vezes um exame do SUS demora um pouquinho mais, e sem o SUS o Brasil seria um caos completo. E hoje, estando dentro da medicina, eu consigo ver isso com muito mais propriedade. Eu sou um usuário do SUS desde criança e hoje, atendendo no SUS, eu consigo ver que o Brasil sem o SUS seria um Mad Max, seria não sei se você já viu o filme do Mad Max. Já. Seria um caos completo. Não gira. E só de pensar que o governo anterior pensou na possibilidade de privatizar o SUS, isso assim, a gente vê que o SUS ele tem alguns problemas, principalmente por causa do tamanho do país, que é um tamanho... O Brasil é um país continental, literalmente. E se for a lei, né, a lei 80, você vê que contempla, né, as comunidades ribeirinhas, quilombolas. Então é isso, a amplitude do Brasil. Isso. E o SUS não é só o atendimento. O SUS é vacina, o SUS é água tratada, o SUS ele é Anvisa, o SUS ele é o agente comunitário que está na sua casa lá poder combater a dengue. Então assim, o SUS que as pessoas veem é só aquele SUS onde você tem que ficar na fila esperando para ter uma consulta, mas não. O SUS ele está no dia a dia do brasileiro em coisas que ele nem imagina. Então, o negacionista faz uso do SUS e nem sabe. Não tem essa noção. O SUS é o SAMU que o Bolsonaro usou na hora que a barriga dele estava toda bichada lá. Então, sim, o SUS, sem o SUS a gente seria um caos. Então, mas ainda assim eu quero poder trabalhar dentro do SUS, mas eu quero ter um dinheirinho para poder. Minha mãe está com 60, tá indo para 70, meu pai tem esse problema com o álcool que eu falei. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu controlar, porque a gente mudou do bairro onde a gente estava antes. Até eu não contei isso, mas a gente sofreu ameaça por causa de um bandido lá, o cara era dono de prostíbulo, e minha mãe tentou ajudar uma das meninas que trabalhava para ele, que estava grávida, porque ela estava revoltada lá, estava grávida na frente do carro, tentando quebrar o portão do carro, não sei o que, e ela grávida com barrigão. Minha mãe foi dar água para a menina, porque viu que ela estava grávida e tal, foi acolher, e o cara pensou que a gente estava estimulando a menina a tacar a pedra na casa dele. E aí ameaçou a gente de morte, a gente teve que sair correndo do bairro. Foi assim. E nesse embrolho todo, meu pai com problema de alcoolismo dele, né? E a gente teve que sair para uma casa de uma tia de favor. E de lá, graças a Deus, a gente conseguiu sair de lá e ir para um outro bairro melhor, longe desse povo. Meu pai já não bebe tem uns 2 anos, a gente tem que controlar, porque o alcoolismo é um vício, e é o vício onde você tem mais facilidade para encontrar a droga, que é o álcool, em qualquer canto e barata. É que não tem cura, mas tem um tratamento. Tem um tratamento. Infelizmente, ele ainda não se entende como um homem que tem vício, então isso dificulta muito a gente conseguir fazer um tratamento. Mas, sim, a gente está conseguindo levar já. Ele estava a par da família, vivia quase uma situação de rua. Hoje a gente conseguiu reintroduzir ele na vida da família, está ajudando, ajuda minha mãe com o trabalho dela. Infelizmente não consegue mais trabalhar porque ele está com o início de demência senil, por causa do álcool e da toxoplasmose que ele tem. Nossa. Aí o conjunto dessas duas coisas fez com que ele tenha uma perda de memória recente extremamente grande. E a mãe que dá o suporte, ela cuidando dele. Isso. Só que assim, ele é ativo, ele é ativo, ajuda nas coisas de casa. É um homem ótimo. Meu pai nunca foi uma pessoa ruim. Só que ele, infelizmente, iniciou com álcool muito cedo na vida dele. E ele teve uma vida muito sofrida. Né? O pai dele era um homem sabe, sociedade patriarcal, aquela coisa toda. E só ensinava o filho na base da porrada. Então meu pai, desde os 10 anos de idade, ele trabalha. E sempre com muita porrada nas costas, qualquer coisa que ele fazia de errado, o pai batia, então ele foi educado muito duro. E a maneira que ele viu de, às vezes, falar o famoso esquecer dos problemas, foi começar a beber, que infelizmente se arrastou pro resto da vida e culminou no alcoolismo, metilismo, a gente fala hoje, né, dele. Mas já está controlado também. E ainda assim, dessas questões, eu acredito que você é o orgulho da família. Eu vi nas suas redes umas fotos bem profissionais, com a família. Sim, a gente bem bonitas. Foi no primeiro período que a gente fez. Geralmente, eu fiz questão de fazer uma foto de jaleco,
com estetoscópio. Geralmente é uma foto que o pessoal faz quando forma em medicina. Mas eu só tô olhando para lá para ver se não tá parando de gravar. Tranquilo. E a tua foto de perfil também. Isso. Né? Aí eu fiz questão de fazer uma foto de jaleco, com estetoscópio, tudo bonitinho, porque meus pais são idosos. E a vida ela é muito efêmera. Para eles já terem essas lembranças. Sim. Desde já. E foi um momento assim muito especial, sabe? Então, eu até fui criticado por alguns colegas de sala por ter feito isso. Ah, tá querendo aparecer, fingir que já é médico. Falei, não. Aí quando eu expliquei, todo mundo ficou assim, nossa, não é que é verdade? Sim. E assim, teve até uma colega que perdeu o pai. Que não conseguiu vê-la formar, né? Não conseguiu. Não teve esse... E eu falei assim, não, eu vou dar isso no primeiro período para eles. Sabe? E a minha mãe fica assim, ela fica radiante, né? Qualquer um que ela encontra, meu filho faz medicina. Então assim, E é uma coisa que eu estava falando, né, que eu quero fazer, poder dar uma condição um pouco melhor para minha família, deles passarem a velhice deles com um pouco mais de conforto. Porque a minha mãe, para você ter ideia, ela chegou a sofrer com trabalho escravo quando era criança. É uma mulher preta e ela não sabia disso. Ela não tinha consciência. Só quando a minha irmã começou a trabalhar com essas questões de gênero, raça, que ela conseguiu enxergar. Ainda hoje ela tem dificuldade de enxergar isso. Porque a minha mãe perdeu a mãe dela muito cedo, com 9 ou 10 anos. A mãe dela morreu, que era o esteio da família, assim, o esteio sentimental da família. O pai dela, com o mesmo problema de alcoolismo do pai, batia muito nos filhos, eram 7 filhos, eu acho. E assim, os filhos iam fugindo de casa. Ele batia, assim, espancava as crianças. E quando a mãe morreu, ele viu que não ia ter condições de cuidar das crianças, foi colocando um filho em cada casa de uma pessoa. Eles colocaram minha mãe numa casa em que eram pessoas ricas. Teoricamente era para cuidar. Falei, não, deixa ela aqui, a pretinha aqui, a gente vai cuidar dela. Não. E o que eles faziam? Colocavam ela para fazer serviço de casa. Trabalhar como babá. Cozinhar, lavar, sem pagar nada, sem dar escola. Em troca da comida. Em troca da comida e um lugar de dormir. E quando ela fazia qualquer coisa de errado, eles botavam ela para dormir na varanda do lado de fora, junto com os cachorros. E ela conta essa história pra gente até hoje, eu fico assim, sabe? Então eu quero poder proporcionar uma condição um pouco melhor para ela, que desde o momento em que minha irmã nasceu, que é a mais velha, ela abdicou da vida dela para poder ela dar a vida dela em função da nossa, sabe? Ela vive em função da gente, até hoje, assim. Né? Apesar de eu ter 40 anos, eu sou o menininho dela. Só que hoje eu sou o menininho médico dela, né? Menininho que vai ser médico dela. Apesar de eu, um período, ter assumido por muito tempo esse posto de ser o homem, entre aspas, da casa. Por conta da condição do pai. Quando seria a condição do meu pai, só que ele nunca... era um bar, trabalho, bar. Então eu acabei assumindo muitas dessas responsabilidades. Eu ajudei a educar meu irmão. Meu irmão sempre me viu nesse papel de o homem mais velho, aquela coisa toda. Então, minha mãe sempre dependeu muito de mim para fazer muitas coisas lá em casa. E até eu sair de lá e vir para cá, cada vez que eu fui para a Alemanha e depois vim para cá, para ela é muito difícil. Ela sempre me viu como um apoio. Né? Ah, você fez uma coisa? Vamos lá, meu filho, vamos. Aí junta eu e ela, sempre a gente faz. E andar longe não consegue estar tudo. Mas assim, ela, até nisso ela fala que não queria que os filhos morassem longe. Queria que todos morassem dentro de casa. Mas que ela entende que é um processo que a gente tem que viver, e que um dia ela vai e a gente vai ficar, e ela quer que a gente se forme pessoas, as melhores pessoas possíveis, e nisso ela fica muito feliz, porque não temos vício nenhum. O medo da minha mãe era de a gente ver a situação do meu pai seguir o mesmo caminho, virar filhos revoltados e tudo mais. E aí os 3 irmãos, cada um seguiu Meu irmão trabalhando com programação, minha irmã trabalha nessa área também de gênero e raça e levar mensagem para as mulheres, sabe, de empoderamento. Eu aqui com as minhas lutas. Então o meu sonho é poder, além de ser um bom profissional dentro dos parâmetros que eu te falei, é poder levar uma vida melhor para ela, para minha família, que tanto faz por mim, sabe? Porque se eu sou quem eu sou, muito devo à minha mãe e à minha irmã, foram as mulheres que me educaram, né? São as mulheres da minha vida. Meu pai nunca foi um homem ruim, nunca, mas infelizmente ele não soube demonstrar o amor, né? Ele demonstra o amor da maneira dele hoje, né?
Ele pega uma coisa dele e me dá. Né? Minha namorada... É a forma dele demonstrar. Isso. Eu levei minha namorada para conhecer, né? A gente vai completar um ano. É Ângela o nome dela. Que apesar de ser muito nova, ela tem 22 anos. Impressionante. Mas parece que tem 40. Uma pessoa com uma experiência de vida muito parecida com a minha, uma família muito pobre também. Muito pobre, é muito mais pobre que a minha. A mãe dela mora numa casinha assim de telha, lá na Bahia. Só que ela tem uma experiência de vida enorme, me entende. E eu vejo que ela embarca com você em algumas postagens, sim, né? Ela tá embarcando também. Me entende, me respeita como autista. Ela não é uma pessoa autista? Eu desconfio de algumas coisas, mas eu creio que não seja, mas eu vou a gente vai até fazer uma avaliação neurocognitiva, porque ela é muito ansiosa. Então a gente quer descartar um TDAH, alguma coisa do tipo. Mas ela sofre de ansiedade, a ansiedade ela tem. Mas, a princípio, não tem nenhum diagnóstico. Então, mas ela é uma pessoa que me compreende muito como autista, respeita todos os meus limites, sabe? E está me fazendo extremamente bem. Eu levei ela para minha casa. Meu pai, assim, recebeu ela de uma maneira que nunca tinha recebido ninguém. Só que, assim, a gente não pode deixar dinheiro com ele, porque senão ele sai, vai à rua, compra álcool e bebe. Então, como ele não tinha dinheiro ou nada para comprar, ele foi lá com uma blusa de frio dele e deu para ela. Ela estava até com uma blusa de frio dele hoje aqui. Olha que simbologia tão forte isso. É uma coisa dele. Aí eu cheguei lá, ele foi pegar um chinelo que minha irmã deu para ele esqueceu, como tem essa perda de memória recente, ele esqueceu que minha irmã tinha dado um chinelo para ele. Pegou o chinelo e deu para mim. Você tá precisando de chinelo aqui, ó. Não, eu tenho meu chinelo. Não, você tá precisando de chinelo. Não, pai, precisa não. Você tá precisando sim, seu chinelo tá velho. Então assim, porque ele não recebeu esse amor do pai dele, então ele não sabe como dar esse amor. Eu não culpo ele. Então assim, hoje eu quero poder dar uma condição melhor para eles, sabe? Terminar. O sonho da minha mãe é ter um sítiozinho, um lugarzinho tranquilo para ficar, na velhice dela, né, o restinho. Acho que ela vai viver muito ainda, tem saúde para dar e vender. Ainda mais com um filho médico, nossa, eu pego pesado. Vai cuidar ali pessoalmente. É isso, eu quero ser um homem bom e poder dar o melhor para minha família e para a sociedade também. Porque acho que eu tenho hoje eu sei que eu vou ter uma dívida de gratidão com a sociedade, não com o governo, porque os governos vêm e vão. Sim, o governo foi só um mediador. Isso, o governo fez uma coisa que devia ter feito há muito tempo. Né? Nós somos governados por mais de 100 anos de governos de direita. Os poucos governos de esquerda que tivemos já fizeram avanços tremendos. Então, assim, eu sou grato por isso. E falo mesmo, se não fosse as cotas, se não fosse o ProUni, se não fosse as ações afirmativas, eu não estaria aqui, dificilmente. Só que eu quero retornar, eu acho que o governo fez esse papel que é dele, eu quero poder retornar isso para a sociedade, que é quem está pagando hoje a minha universidade. Não é de graça, é com dinheiro daquela mãe que está lá lavando roupa no tanque, na chuva, assim como a minha lavou, é com dinheiro do operário que está trabalhando, do imposto dele, que hoje eu estou aqui estudando. Então eu quero poder retornar tudo isso da sociedade, trabalhando no SUS ou fazendo atendimento voluntário, porque meu objetivo é trabalhar 4 dias da semana, não vou precisar trabalhar mais do que isso para ter um salário muito mais acima da média do que a população e fazer o resto dos atendimentos 2 ou 3 dias da semana voluntário, de forma voluntária, porque tem muita gente precisando. Eu sei que eu não vou fazer a diferença, não vou mudar o mundo, nem o Brasil, nem uma cidade. Mas a tua realidade, dentro do teu campo de atuação, você vai conseguir. Mas eu vou poder mudar, se eu puder mudar a vida de um ou de outro, para mim eu já vou estar cumprindo a minha missão. Que bacana. E aí, para finalizar, assim, de verdade, você queria falar algo, deixar alguma coisa registrada? Eu acho assim que o trabalho que você está fazendo é um trabalho como eu já falei, de suma importância, porque mesmo estando num país onde a gente vem evoluindo nessas discussões, gênero, raça, dos PCDs, a gente vem tendo uma evolução nesse discurso, só que a gente carece ainda de muito trabalho científico nessa área, de muito estudo nessa área, né? E eu acho, não, tenho certeza que trabalhos como o seu podem
e vão trazer mais luz para esse assunto, que é o que a gente precisa hoje, né? Além de respeito, compreensão do básico, né? A gente precisa de mais profissionais que estejam, e mais cientistas que estejam nessa área trabalhando, mostrando isso para o mundo, a diversidade, as nossas conquistas, né? Porque as dores todo mundo entende, como você falou, mas as conquistas poucas pessoas mostram. Conquistas, as potências. As potências, isso. Eu acho que esse tipo de trabalho tem que ser mostrado, tem que ser mais incentivado, até o governo mesmo tem que dar mais subsídio para isso, porque através de trabalhos como o seu, que a gente vai conseguir, de sementinha em sementinha, de grãozinho em grãozinho, fazendo com que a sociedade compreenda que a gente está aqui, que nós somos funcionários, né? Que apesar das deficiências nós temos as nossas potências, as nossas conquistas, e que a gente tem muito o que entregar, né? Que não somos pessoas incapacitadas, né? E eu acho que é isso. Quanto mais trabalhos como o seu tiver, mais a gente vai conseguir alcançar patamares mais altos. E além disso, acho que eu queria dizer também que para cada pessoa que, agora especificamente, né, puxando a sardinha para minha brasa, para cada PCD que o momento pode estar sendo difícil, mas que nós temos potencialidades, assim como você disse, que vão muito além do que a gente acredita. Que mesmo a sociedade, às vezes a família, o nosso ciclo social, faça com que a gente entenda o contrário, que a gente não tem capacidade, que a gente é incapacitado, que a gente é burro. Não, que nós somos capazes, que nós temos inteligência, nós temos mesmo a deficiência, sendo ela intelectual ou física, nós temos qualidades que as pessoas ditas normais, os neurotipos, não têm. E que, além de poder fazer coisas assim como os neurotípicos fazem, a gente tem detalhes que só a deficiência pode nos trazer e que faz com que a gente possa refletir isso para a sociedade em forma de ajuda, de compreensão. Ou seja, o PCD, eu acho que ele é um meio, ele tem na mão, né, nas mãos, tem na cabeça, no corpo, o objeto de trabalho para ser uma pessoa completamente diferenciada e fazer um trabalho esplêndido, a partir do momento que ele entenda e que a sociedade consiga ajudá-lo a expressar todas as potencialidades, ou seja, para nunca desistir. Porque, infelizmente, principalmente dentro do meio autista, e o autistas nível 1 de suporte, o nível de pessoas que tiram a vida é extremamente alto. E isso porque as pessoas não se encaixam dentro de uma realidade. Ela literalmente, como eu já falei, eu me entendia como se eu fosse um extraterrestre no planeta. E, na verdade, não era você o diferente desigual, é a sociedade Isso. que é desigual. Isso. A deficiência está na sociedade, no meio social, não está em você nem nas pessoas com deficiência. E essa percepção errônea que a gente acaba fazendo, fala, nossa, eu não pertenço a esse lugar, nossa, nenhum lugar me aceita. Isso acaba fazendo com que as pessoas acabem cometendo os atos como tirar a própria vida. E o nível de autoextermínio, essa é a palavra certa, de autoextermínio entre autistas é extremamente grande, né? Tem pesquisas já que falam, que mostram isso, que o nível, principalmente o nível 1 de suporte, é muito grande, porque as pessoas às vezes recebem um diagnóstico tardio ou não recebem um diagnóstico, ou mesmo com o diagnóstico a pessoa não recebe suporte e acaba tomando uma decisão drástica como essa. Então, isso nível nacional ou global? Nacional. Nacional não sei ainda. Mas global não sei ainda, mas nacional sei que tem um nível altíssimo de autoextermínio entre autistas. E eu acho que o recado e o que eu posso passar, né, pelas redes sociais, pelo meu trabalho no futuro,
tentar mostrar um pouquinho disso, sabe? Que a gente pode ir além, que com o apoio certo a gente pode viver uma vida um pouco melhor, se aceitando, e a sociedade não vai aceitar a gente tão cedo. Vai ser difícil. Trabalhos como o seu, né, faz com que a gente venha sendo entendido um pouco melhor pela sociedade. Mas eu não sou... eu não tenho essa fantasia de achar que até a minha morte estaremos em uma sociedade onde ela compreenda completamente os deficientes, as pessoas que com as diversas, né, situações. Então, eu acho assim, que eu tenho que passar uma mensagem de aguenta que vai dar certo, né? Mas procure ajuda, procure apoio e acredita, você mesmo sendo diferente de todo mundo, a gente tem muita coisa boa e a gente pode ir além. Acho que é isso. Obrigada, Gabriel, pela tua entrevista. Muito obrigada. Tem que pausar o trem ali. Acho que é aqui. Esse de baixo. Pausou. Save. Pausar aqui também. Vamos ver se aqui.